Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. É uma noite de muita alegria. É noite de memorial do sacrifício de amor de Jesus Cristo. É noite de oportunidade na nossa vida. De melhorarmos a nossa vida diante dele. Glória a Deus. E o texto que o Senhor gerou no meu coração está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1, no seu versículo 12 e 13. Compartilhe a palavra nesta hora. Nós vamos falar de uma mulher que rompeu através de uma arma espiritual que não pode ser esquecida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vá compartilhando aí com teu irmão. Quantos acharam? Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? Podeis assentar, amados? Como eu estava falando, hoje é um dia de muita alegria. Toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, é motivo de alegria, porque é uma oportunidade de nós melhorarmos, uma oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, uma oportunidade de sermos quebrados e refeitos pelo oleiro, uma oportunidade de revermos a nossa caminhada cristã. Também é um dia de muita alegria, porque há muito tempo vem sido gerada uma ação espiritual para trazer pessoas dentro da intercessão. E isso vai ser concretizado hoje para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Essa gestação é de muito tempo. E essa palavra, ela é para aquelas que vão ser levantadas à intercessão, é para mim e para você, porque ela vai falar de um pilar, de uma coluna que não pode ser esquecida, que é a oração. A palavra que eu li há pouco tempo atrás, ela vai falar de alguém perseverando em oração. O nome desta mulher é Ana. Ana tinha uma família, um marido chamado Eucana. No contexto cultural da época havia uma outra mulher chamada Penina. Ana, ela tinha rotinas normais como a minha e a de vocês. Eu abro um parênteses para dizer que os personagens da Bíblia foram visitados de maneira sobrenatural, mas viveram as mesmas temáticas e desafios que eu e você vivemos. Não existe uma super Ana, um super Elias, um super Jeremias. Não, não, não. Existem pessoas que a graça de Deus alcançou e posicionou num determinado tempo para uma ação de aprendizado para aquela época, e hoje Ana, ela traz um aprendizado para a época atual. Então Ana era uma mulher que tinha uma família, que tinha desafios dentro de casa, que tinha que cumprir obediência. Ela estava ali sob a autoridade do seu esposo. O seu esposo de Efrata mostrava que havia uma direção espiritual para a família. Pegando o gancho aqui do que o pastor Wagner falou, é importante que os homens se reúnam, se fortaleçam para mostrar a face de um homem de Deus numa época em que a autoridade do homem está sendo questionada e o papel da mulher
também está sendo questionado. Então, Eucana é aquele homem que reúne a família, Eucana é aquele homem que ensina que haveria um momento para irem ao sacrifício, irem ao templo, adorar e ofertar ao Senhor. Não é como nos dias de hoje, muitos cultos, havia um momento anual para sacrifício, onde as famílias subiam, levavam as suas porções, adoravam ao Senhor, e diga assim, eles iam em família. Diga comigo. Diga mais forte, eles iam família. Família do coração de Deus. Família posicionada onde cada um exercia o seu papel. Família abençoada que sabia que adorar a Deus era parte de sua vida. Família no dia de hoje não é filho para um lado, mulher para o outro, marido para o outro. É família que vem adorar ao Senhor. Se porventura alguém ainda não pertence ao Evangelho, há uma receita de Ana para consertar aquilo que está destruído, para trazer vida àquilo que não tem vida. Então, o que eu quero passar nesse primeiro ponto é que no Evangelho, na palavra, existem homens e mulheres posicionados e investidos de poder e autoridade, mas que tinham problemas. Eu queria que isso ficasse gravado na nossa mente. Porque às vezes a gente olha para a palavra e acha não, Elias. Mas a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões, os mesmos testes que eu e você passamos. Mas ele orou e o céu ficou travado e não choveu. Depois ele orou e choveu de novo. Então eu quero dizer que o mesmo Deus que deu autoridade e posicionamento a Elias, ele tem para nós autoridade quando nós nos posicionamos. Amém? Você quer ser um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um ancião cheio do poder de Deus? Diga, eis-me aqui, Senhor. Porque o nosso Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Então essa mulher dona de casa, cheia de problemas dentro de casa, cheia de conflitos dentro de casa, ela é obediente e ela vai até o templo. A questão de Ana era gerar filhos. Cada um de nós tem uma temática. Cada um de nós vem para a casa do Senhor e é tratado de um trauma, é tratado de algo que foi perdido, de uma infância machucada, de um relacionamento que não foi tão bom. Cada um de nós traz uma história. Mas quando essa história vem para a mão do Senhor, Ele vem hoje e coloca o seu bálsamo. Amanhã Ele vem e coloca de novo. E depois Ele coloca de novo. E nós que somos filhos gratos, podemos louvar ao Senhor, porque diga assim, há transformação de Deus na minha vida. Você crê que tem transformação de Deus na tua vida? Glória a Deus. Porque o inferno, o diabo, ele quer nos acusar. O papel do inferno, o papel de Satanás é acusar. Mas nós temos arma de autoridade. Você falou aqui que quer receber a autoridade do Senhor. Então há uma autoridade de Deus dizer assim, a minha vida é de fé em fé, a minha vida é de romper de cadeias, a minha vida é de transformação, porque o meu Deus, Ele vem hoje, e Ele vem de novo, 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 e eu vou me levantar. Muitas vezes o inferno vem para sufocar a nossa caminhada. Mas a palavra de Deus diz, eu te ajudo e eu te sustento com a direita da minha justiça. Então Ana, na obediência familiar, ela tinha uma questão. A questão de Ana é que ela queria gerar. O problema dentro da casa de Ana é a ausência de ter um filho. E Ana, ela continua indo com seus questionamentos, com suas dores. Mas Ana vai nos ensinar um princípio que quebra mágoas,
que quebra situações desfavoráveis, que quebra o tempo, o princípio da perseverança em oração. Ana vai ao templo. E quando Ana vai, ela não tem uma canção, eu estou alegre, eu estou feliz. Ana vai com amargura de alma. Ana vai sem ter a sua alegria concretizada. Mas Ana vai na obediência. Diga assim, obediência é ingrediente que toca o coração de Deus. Diga de novo, obediência é ingrediente que toca o coração de Deus. Ana teria todos os motivos para ficar acuada na sua casa, porque o seu sonho, a sua vontade, o seu romper dentro de sua família não estava sendo realizado. Mas Ana vai me ensinar que a perseverança em oração, ela vai trazer crescimento. E Ana, ela vai enfrentar desafios, porque diz que Ana perseverava a orar perante o Senhor. Ou seja, tudo que acontecia na vida de Ana podia não ser agradável, podia não ser o aplauso que ela esperava, o fruto do ventre, mas ela não deixou de se apresentar diante do Senhor. Então, esse ensinamento de Ana é muito importante. Independente de algo que não vá bem na tua vida, não deixe de se apresentar diante do Senhor. Fala para o teu irmão, não costumo fazer, mas olha para ele e diga, independente do que estiver acontecendo, não abra mão de se apresentar diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós estamos diante do Rei de toda a terra, daquele que pode mover todas as coisas, daquele que é presente em todos os lugares, tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Então Ana me ensina que apesar de, ela não abria mão de se apresentar perante o Senhor. E Ana, ela era observada. No lugar do templo, no lugar do sacrifício, havia um sacerdote chamado Eli, que não entendeu porque Ana estava ali, numa posição de entrega, numa posição de culto, numa posição de rendição. E Eli olhava e não entendia, porque Ana estava diante do Senhor, a sua boca se mexia, porém não saía voz. Quem já passou um dia desses aí? Você está na casa de Deus, não tem voz para orar. Alguém já passou? Diga assim, eu já vim sem voz, mas a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Eu já vim fraco, mas eu entendi que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu venho fraco, desgostoso, chateado, não entendendo, mas eu venho porque eu vou comparecer diante do Senhor. Resgatemos esse temor de estar na casa de Deus. Quando você entra por essas portas, não importa a tua condição emocional, o que te fizeram, o desafio que chegou, encha o teu coração de esperança, cumpra a palavra que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando o desafio da opressão, da dor, da angústia, quando você estiver dilacerado, comece a trazer à memória, eu vou me lembrar daquele culto onde o Senhor me encheu com seu poder. Eu vou lembrar do dia que eu levantei a minha mão, aceitei a Cristo e nunca mais eu fui a mesma. Traga a memória, eu quero que você traga a memória nesta noite. Um dia que você viveu algo de sobrenatural, maior que todos os dias. E à medida que você lembrar, eu queria que você glorificasse, agradecesse, exaltasse.
Deus.